sempre ouvi dizer que perda de peso é uma questão de matemática. O que você consome, o que você gasta. Mas vem aí a medicina, a ciência para dar uma ajudinha. E agora, no começo do ano, a Anvisa divulgou que liberou um medicamento chamado semaglutida. Será que é bom, não é? Vamos saber aqui com o endocrinologista, o Dr. Matheus Schettini. Fica aqui com a gente, não se esqueça, a gente está no YouTube, Facebook, Instagram. Gostou do vídeo? Deixa sua curtida. Vamos lá, obrigado mais uma vez pelo convite, de a gente estar falando desse tema super gostoso, que é falar de obesidade, emagrecimento, né? Primeiro a gente tem que entender que a obesidade, ela é uma doença, ela é considerada uma doença e como toda doença ela precisa ser tratada, tá? E existem as indicações e contraindicações para como se fosse qualquer doença para o tratamento. Então, na obesidade existe a indicação farmacológica, medicamentosa para o tratamento, quando a pessoa tem um grau de MC de obesidade, ou seja, né, aquela continha que a gente faz com a altura e o peso, então o MC acima de 30, ou quando a pessoa tem um sobrepeso, mas alguma doença relacionada com excesso de peso. Seja ela diabetes, pressão alta, colesterol, problemas ortopédicos, então nisso já existe a indicação. Mas lembrar que a medicação, seja semaglutida ou qualquer outra medicação, ela é um adicional à mudança do estilo de vida. O que é a mudança do estilo de vida, né? É a dieta e a atividade física. Então, nenhuma medicação ela vem para substituir essa mudança do estilo de vida, era só um adicional. Tanto que toda e qualquer medicação aprovada para a perda de peso o estudo é sempre feito assim, dieta e atividade física versus dieta e atividade física mais a medicação. Então, a dieta e a atividade física elas são juntos no tratamento da perda de peso. A gente tem que entender que como a obesidade é uma doença crônica, o tratamento precisa ser crônico, tá? E muitas das vezes essa medicação ela precisa acompanhar, às vezes, para o resto da vida esse paciente. É claro que a gente sempre tenta tirar. É a mesma coisa um paciente que tem diabetes, você dá a medicação para o diabetes, esse paciente melhora, eventualmente, se ele mudou o estilo de vida, ele pode ficar sem a medicação do diabetes, mas na grande maioria das vezes não. É a mesma coisa na obesidade, é a mesma coisa isso na hipertensão. O paciente hipertenso, a gente dá a medicação, melhora a pressão. Às vezes, se você tira, ele vai voltar a ter a pressão se ele não mudou aquilo que estava causando, que muitas vezes é o estilo de vida. Mas se a pessoa tem, você falou obesidade crônica, se ela é obesa e consegue perder peso, o que diferencia das pessoas que estabilizam essa perda de peso, que conseguem ficar, né, com um novo peso para o resto da vida, por um período muito longo, das que voltam a engordar? Muito boa essa pergunta. Isso acontece porque o nosso organismo, o ser humano, não foi feito para perder peso. Nossa biologia não foi feita para perder peso. Toda vez que a gente perde peso, o nosso corpo entende que isso é uma agressão, que algo está acontecendo. E geralmente quando a gente perde peso é porque a gente está em privação de alimentos, seja isso de forma voluntária, que você está querendo perder peso, ou involuntária. E toda a nossa evolução até aqui, desde os nossos antepassados, foi para acumular energia em forma de gordura. Então toda a nossa biologia foi feita para isso. Então toda vez que a gente engorda e depois tenta perder peso, o nosso corpo entende que isso é uma agressão e ele faz de tudo para voltar a ganhar peso. Só para você ter uma ideia, para cada quilo de peso que a gente perde, o nosso organismo ele aumenta a nossa fome em 100 calorias e diminui nosso metabolismo em 30 calorias. Isso para cada quilo de peso. Para cada quilo de peso que a gente perde. Então, por isso que é muito difícil perder peso. É antifisiológico, é antibiológico para a gente perder peso. Por isso que o uso das medicações, elas acabam fazendo com que as pessoas tenham um pouco mais de sucesso na perda e principalmente na manutenção dessa perda de peso. Porque elas vão, hoje em dia, a maioria das medicações, elas vão atuar no centro específico da fome. E como um dos mecanismos é o aumento da fome, então se você está meio que burlando o nosso sistema de reganho de peso, que é você bloqueando a fome, dando maior saciedade, que é o caso da semaglutida. Tem efeito colateral?
Tem alguns efeitos colaterais, o principal efeito colateral é um pouquinho de enjoo. No início, e é toda vez que às vezes você aumenta a dose, porque a dose ela tem que ser aumentada progressivamente, você pode ter essas náuseas. Tá. Então, o efeito principal dele é náuseas, enjoos, que a gente faz algumas orientações dietéticas para diminuir, eventualmente até algumas medicações para diminuir as náuseas, mas com o tempo isso passa e na grande maioria das vezes as pessoas toleram super bem. Olha, a Anvisa acabou de aprovar a semaglutida, que comercialmente o nome é o Wegovy, mas a gente já vem usando a semaglutida porque ela já está contida num outro medicamento para diabetes, que é o Ozempic, que é super famoso também. Então essa medicação, essa classe de medicações, elas são análogos de um hormônio que nós produzimos. Essa classe de medicações que a gente tem, as primeiras que foram a liraglutida, né, que foi primeiro para diabetes, depois para a obesidade. Agora a gente tem a semaglutida, que foi primeiro para diabetes e agora para a obesidade. Isso aí, pessoal, aprendemos bastante, mas pensamos juntos aqui em falar a mesma coisa. Automedicação, não, né, doutor Matheus? Exatamente, apesar de ser uma medicação segura, você pode comprar até sem receita médica, tá? Porém, precisa de uma avaliação médica, uma avaliação do nutricionista, primeiro, para ter o sucesso do tratamento, porque sozinho você não consegue. A obesidade é uma doença muito complexa, então a gente precisa de vários profissionais, uma equipe multidisciplinar. Segundo, que você pode ter alguns efeitos colaterais, que o médico vai saber conduzir, vai saber te orientar direitinho. É isso aí. Obrigado, pessoal, que ficou com a gente até agora. Muito obrigada, doutor Matheus. Volta aqui no Simples Assim. Até a nossa próxima entrevista.